Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio da IPM Cast, podcast da Igreja Presbiteriana de Moema, e temos dois convidados aqui muito especiais. Eu já vou apresentar para vocês e também o tema, já falo já. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês a nossa gratidão, né, pela empresa Movi, que está patrocinando esse episódio. E nós queremos dizer a respeito do que eles fazem, que é um trabalho muito bonito. E eu recomendo que você preste atenção e, se puder, contribua, participe, se interesse aí pelos produtos que eles oferecem. A Movi é uma marca que nasceu para mudar a forma como as pessoas escolhem óculos. Em vez de tratar os óculos apenas como produto, preço ou moda, a Movi entende que o visual acompanha a vida e muda conforme cada fase que a gente vive. Por isso, a Movi atua como uma consultoria de escolha consciente, ajudando cada pessoa a encontrar óculos alinhados ao seu momento, à sua rotina e à forma como se apresenta no dia a dia. Então, com um modelo digital first, onde você pode, através da internet, do mundo digital, começar o seu processo de escolha, eles têm também um atendimento humano que te dá todo o suporte. A Movi não vende por impulso. Ela orienta, acompanha e assume a responsabilidade pela escolha, do primeiro contato até o pós-venda. A Movi, visual em movimento, uma nova forma de escolher óculos. Conheça mais a Movi. Aqui tem uma forma de você acessar a empresa, ver os seus produtos e a forma como eles atendem. Muito obrigado, Movi, por esse patrocínio, tá bom? Agora eu quero apresentar aqui os nossos convidados, tá bom? E dizer o tema que nós vamos conversar. Eu vou fazer primeiro o inverso, vou dizer o tema e depois apresentá-los. Nós vamos conversar agora sobre alguns pontos muito especiais que a gente encontra nisso que nós chamamos da vida cristã, que tem a ver com acolhimento no meio, ou em meio ao sofrimento. Nós falamos um pouquinho de capelania, visita a pessoas que estão enfermas, precisando de cuidados médicos, de medicamentos. Como é chegar ali, alguém falar com essas pessoas. Nós vamos falar também, acredito que vai dar tempo da gente tocar também em viagens missionárias, né? Chegar num outro contexto, numa outra nação, a fim de saber o que Deus está fazendo ali, como a gente pode se envolver no meio disso. E para falarmos de todos esses assuntos, que são muito importantes, nós temos aqui dois queridos irmãos, membros aqui da Igreja Presbiteriana de Moema. José Grilo, muito bem-vindo aqui. Obrigado. Presbítero nosso, membro do conselho desta igreja, né? E também o João Domi, membro dessa igreja, alguém muito querido, que tem testemunhado da providência de Deus diariamente. Amém. A vida sendo sentida em profundidade. Irmãos, é um prazer poder bater esse papo com vocês aqui e registrar, né? Eu vejo a presença de Deus na vida de vocês. Sim. E como vocês são instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas. Então, eu acho que, não sei como vai ser para todos que estão assistindo, mas eu acho que eu vou ser muito edificado desse papo que nós vamos ter aqui, tá bom? Eu vou pedir assim para que vocês se apresentem, né? Não temos tanto tempo para essa sessão, mas o que vocês gostariam de destacar quando vem a pergunta: quem é o José Grilo? Vamos começar por ele, João? Pode ser? Pelos mais velhos? Opa! Sempre. Quase, não é. Quem é o José Grilo? Diz pra gente um pouquinho. Uma alegria estar aqui, pastor, e muito bom saber que esse projeto está dando certo e que está dando resultados, né? Eu sou José Grilo, então eu trabalho hoje como mentor e consultor de empresas, mas já fui executivo, já fui professor de empresas e de escolas, né, na área de negócios. Tenho uma formação na área de administração e tenho hoje uma família constituída que eu tenho 3 filhos. O mais velho tem
quase 40 anos, tem 39 anos, e o mais novo tem 16, né? Vai fazer 17 agora. E a gente trabalha aqui na igreja hoje com um projeto que se chama Você É, que é um projeto que ouve as pessoas, né? Aqui na igreja. Então é isso que eu faço hoje. Tá? Casado com a Mônica. Casado com a Mônica, que também trabalha no acolhimento de pessoas na igreja, né? E trabalha comigo nesse projeto do Você É, né? Além dos outros líderes que trabalham com a gente ali. Você pode até dizer um beijo, Mônica. Te amo. Um beijo, Mônica, te amo. É isso aí. Muito bem, que Tá legal. bom. Obrigado, Grilo, viu, por estar aqui. Que É uma bom. alegria esse bate-papo nosso, tá? Que bom. João, quem é João? Nome. Pastor, é um prazer estar aqui. Eu estou empresário, né? Porque o meu início como empresário não foi planejado de nenhuma forma. Ali foi Deus começando a agir na minha vida, porque eu estudei, eu vivi para ser um zootecnista, porque a minha família tinha fazendas, eu sempre fui criado na fazenda, e por conta de um câncer muito grave no penúltimo ano, no último semestre, né, da faculdade, eu tive que ficar em São Paulo. Fiquei 3 anos em tratamento e acabei tendo que trabalhar, porque tinha que também sustentar as minhas necessidades e tudo mais. E aí eu fui trabalhar numa empresa de empilhadeira, porque eu direcionei o meu curso para a área de mecanização agrícola, máquinas agrícolas. E aí fui trabalhar numa empresa que era uma empresa de empilhadeiras, que empilhadeira é muito parecida com um trator, né? E tinha a mecânica e tudo mais. Então, comecei a minha vida como empresário de uma forma totalmente inesperada, né? Hoje eu trabalho com capelania, sou gideão, né? Também a capelania eu comecei em 1917. Eu me converti em 2011, né? Eu era católico. 1917, não. 2017. 2017. Desculpa, 2017. Eu já estava dizendo assim, Nossa, uau, não, devia ter começado a conversa contigo, então, os mais não, velhos. Não, 2017, Brincadeira. né? Então, em 2016, eu tive um infarto oriundo de problemas desse tratamento que eu estava fazendo, muita radiação que eu recebi, e já estava pensando, mesmo antes do infarto, em fazer alguma coisa, me aproximar mais do trabalho da igreja e de Deus. E logo depois desse infarto, em 2017, eu iniciei o curso de capelania, né? E aí foi o primeiro estágio, aí começaram outros cursos, visitação em hospital, e principalmente hospital de servidor público, né? E o pastor Heber é o meu mentor, eu comecei com ele, né? E então ali iniciou esse trabalho. Porque com o infarto em 2016, eu senti a proximidade da morte de novo e falei, poxa, eu preciso usar esse tempo que Deus está me dando de uma forma melhor, eu preciso otimizar isso, né? E aproveitando toda a experiência, né, de várias internações, de várias cirurgias, e também uma forma de gratidão. Por quê? Porque devolver um pouco daquilo que eu recebi nos hospitais em praticamente 35 anos de internações e cirurgias e hospitais, né? Então, essa foi a situação que me motivou, né? E depois disso, em 2018, eu me tornei gideão,
né? E depois, como Gideão, também fui fazendo várias blitzes, que a gente chama que são as entregas de Novos Testamentos. É só para ajudar, porque tem muita gente que não... Quando fala Gideão, fala... É um nome de alguém? Quem é esse senhor Gideão? Né? Gideões somos uma associação, basicamente formada por empresários e profissionais liberais, que tem a missão de entregar a palavra de Deus, não só na área onde convivem, como pelo mundo inteiro. Onde tiver oportunidade. Onde tiver oportunidade. Né? E entregam especialmente a uma publicação específica do Novo Testamento, né? Sim, são Novos Testamentos de bolso, na sua maioria, com a capa azul, que são entregues para as pessoas em hospitais, escolas, exército, hotéis, delegacia. Os hotéis são os de mesa, são os maiores. Aí tem os trilingües maiores também, que são entregues nos hotéis internacionais, né? São um pouquinho maiores, é um livro. Na verdade, o tema dos Gideões, o trabalho que é feito, dá um tema de alguns episódios de podcast. Nossa. Né? Porque quantas histórias existem sobre isso? Né? Pastor, eu vou tentar ser o mais conciso possível, porque tem muita coisa, e se eu me perder, o senhor vai me colocando, porque os assuntos são muitos, as experiências são muitas, né? E a gente quer passar aquilo que há de melhor, né? Então, com os Gideões, eu comecei a enxergar uma área diferente que eu não participava, que é a área de missões. Comecei aqui, né? Na igreja mesmo, fazendo um trabalho... primeiro solo, depois foi criado o grupo de missões, eu comecei a participar e eu participo do grupo, mas eu tenho as minhas atividades missionárias individuais também. Né? Então, depois disso, surgiu a oportunidade de missão internacional. Isso foi convite do meu amigo Antônio Cabreira, que é meu mentor espiritual. Eu frequentava a igreja presbiteriana desde, agora sim, 1989. Não é 17 não, por favor, senão você seria da... Então, a gente vai ficando velho, vai perdendo a noção da data, né, das datas. E aí eu sempre tive uma paixão pelos sermões, pelo conteúdo da igreja, apesar de ser católico. E esse namoro com a igreja durou muitos anos, eu só fui me converter em 2011. Né? Mas ele que me trouxe, ele que me convidou para ser membro dos Gideões, ele que me incentivou para a primeira viagem, e a primeira viagem... Quem ajudou foi o Grilo, porque... A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque eu quero explorar esse tema da viagem. Isso aí já dá um monte de coisa. Mas, basicamente, esse é o início da caminhada. Né? Tem muita coisa para falar. Muito bom. Tá bom. Nós temos um tema delicado para a gente conversar, né? Que é a questão do sofrimento. Sofrimento... É o tipo de coisa que ninguém escolhe ter, né? Ninguém fala assim, eu quero sofrer, manda pra cá uma situação dolorosa, né? E eu queria começar um pouco disso, assim, né? E geralmente a gente percebe que quando Deus nos chama para um ministério de apoio nos momentos de sofrimento de outras pessoas, parece que ele dá umas marcas na nossa própria história, né? Ele nos permite ver, vivenciar coisas que nós não gostaríamos, mas que marcam a nossa vida, nos fazem ir para Ele, encontrar nele resposta, caminhos, esperança. E às vezes nós ainda estamos feridos quando chega alguém que também está ferido e precisando de ajuda, né? E vocês acham que é por aí? Sim. Esse tema do sofrimento? Sim.
sim. Ele existe, né? Pastor, assim, você pode ser um capelão sem ter tido nenhum sofrimento. Ah? Existem pessoas que trabalham com a gente que nunca passaram por um hospital. Pelo menos esse tipo de sofrimento, né? Por esse tipo, né? Porque a capelania atua em várias áreas, né? Então, de repente, essa pessoa passou por outro tipo de sofrimento e Deus a capacitou para aquele trabalho. Não que ele não atue em outras áreas, porque nós somos estimulados a trabalhar em todas as áreas, não é? Mas tem aquela área que você nada, Deus te capacitou pela vida e você se sente mais à vontade, né? Então, no meu caso, apesar de eu atuar em outras áreas, eu me sinto à vontade no hospital, né? E pode parecer loucura, né? Passei boa parte da minha vida no hospital e estou voltando para o hospital. Isso realmente é um chamado de Deus e é gratidão. Sim. E Grilo, eu lembro de uma conversa que nós tivemos um café um tempo atrás. Sim. E eu acho que a gente ainda estava se conhecendo um pouco. E eu estava dizendo para você que eu tenho uma personalidade, faz parte da minha característica, eu sou muito introspectivo. Eu tendo, não sei se você lembra desse papo. Lembro, sim. E em que eu dizia assim, olha, eu tendo a pegar as coisas que estão acontecendo à minha volta e eu internalizo. Aí eu preciso trabalhar, eu processo, tal, depois vem a resposta. Ela é lenta. Às vezes eu me fecho porque eu sinto sobrecarga, né? E eu lembro que quando a gente bateu falando sobre isso, você disse, olha, que interessante, porque eu me vejo diferente. Lembro que você comentou assim, eu me vejo para fora. Eu me vejo ao contrário, assim. Exato. É um movimento para fora, né? E você se percebe assim há muito tempo? Pois é, eu tenho sido chamado nesse sentido, né? De que Deus tem me chamado nesse sentido. Eu fui executivo muito tempo e aí passei pelas agruras de ser um executivo, de trabalhar numa empresa, mas nos últimos tempos Deus falou comigo muito claramente sobre o sofrimento das pessoas. E isso, assim, foi muito forte quando eu fui fazer um curso de pós em atendimento pastoral, né, e aconselhamento. E, principalmente nessa época, eu li um texto que era muito interessante sobre um grupo de pessoas que eram pais, filhos, parentes de pessoas dependentes de vários tipos de drogas, né? E o que eles diziam é que eles faziam essa reunião e que essas pessoas sofriam muito. Então, eu comecei a pensar em o que nós podemos fazer sobre isso. Como é que nós podemos atender gente que está sofrendo, né? E eu comecei a pensar naquele texto de João 4, em que Jesus conversa com a mulher samaritana, que era uma mulher que estava sofrendo. E ele encontra com ela naquele poço, né? E ele não pergunta o que está acontecendo na sua vida. Ele pede água para ela. Isso é um pedido que... Isso é muito... Parece que vai lá dentro e fala assim, mas eu tô com minha vida toda desorganizada, sobrecarregada, marcada, e você ainda... Você não está entendendo. Você vem me pedir água, né? E foi aí que eu entendi que muitas e muitas vezes, quando a gente conta a nossa história, quando a gente conta a nossa vida e abre a nossa vida para as pessoas tendem a contar também a vida delas e contar as necessidades, os problemas que elas têm. Então, nós começamos esse grupo a partir daí. Ouvir as pessoas, né? E Deus tem falado muito comigo. Você tem 2 ouvidos e 2 olhos, né? E uma boca. E uma boca para falar, né? E muitas vezes a gente é míope em relação àquelas pessoas que estão sofrendo. Então, essa é um desejo do meu coração realmente, de servir essas pessoas que estão sofrendo, né? E Deus tem falado muito nesse grupo que nós
temos desenvolvido, não é trabalho meu, é trabalho de uma equipe de líderes que tá junto, trabalhando comigo, né? E que tem desenvolvido esse trabalho. Né? Nós temos estudado diversos livros, né? Que são livros voltados para a área de sofrimento, como é o do Tim Keller, por exemplo, que fala sobre sofrimento especificamente, né? E tem sido uma bênção as pessoas dizerem para nós: olha, você está tocando justamente naquilo que é o meu problema, a minha dor. Né? Quando vocês se conheceram, João e Grilo? Pois é. Faz tempo? Você sabe que foi bem engraçado, Foi aqui na igreja? né, João? Muito. Bem engraçado. Ele não ia porque com a minha cara. o João entrou no meu carro. Quem que deixa esse cara entrar aqui? Pois é. O João, a gente foi numa reunião na casa dele. Ou foi na igreja? Não, a primeira vez foi na igreja. Foi na igreja. Depois você foi em casa. E aí, sei lá, por alguma razão a gente deu carona para o João, né? E aí a gente começou a conversar sobre o grupo, sobre aquilo que a gente estava fazendo. Já estava acontecendo, você é bem-vindo. Já estava acontecendo, né, João? Já. E- Eu não fazia parte ainda. Tá. Não. E o João, eu falei assim, aparece um dia lá. Ele falou, eu vou lá sim, eu quero ver o que é isso, né, João? Foi. E aí, assim, eu achava o João um cara quieto, né, fechado e tal, né? E o pessoal ama o João lá no grupo, né? Porque ele conta as histórias dele, as viagens dele, e tem sido uma bênção ouvir as experiências do João em relação a tudo isso que ele passou e tem passado. Né? Ele é um dos nossos fortes lá. E, João, outro dia você me contou, eu não sabia disso, faz pouco tempo, que a sua primeira experiência com câncer, você estava com 19 anos, 19 para recém-entrado na universidade. Não, eu estava no último ano. Último ano. Último ano. Então você estava com um pouco mais de 19. Estava com 20. 20 anos. 20 anos. Eu entrei cedo na universidade. É. E eu estava com 20 anos. Foi em 1989. Num período de cuidados ou de conhecimento a respeito do câncer completamente diferente do de hoje. Pastor, né? era outro mundo, tá? Nós não tínhamos naquela época recursos, não existia PET scan, os exames eram limitados, eram exames extremamente dolorosos, né? Existia um que era a linfografia, que você tinha que abrir os pés, injetar nos vasos linfáticos para tentar detectar. Muito invasivo, né? Extremamente. A radioterapia era um panelão que você ficava embaixo fritando. A gente saía da sessão com o corpo todo vermelho, queimado, e punha colete de chumbo. Imagina, colete de chumbo no hospital público, todo fraturado, passava radiação direto em tudo, entendeu? Hoje eu sofro os efeitos dessa radiação. O câncer foi remido, eu tive outros depois, mas aquele, o primeiro, linfoma de Hodgkins. E eu queria te fazer uma pergunta nisso. Porque com 20 anos, você tem a faculdade, o último ano de faculdade, sonhando, muita coisa ali, né, esse período da vida. Eu não sei o quanto você traz na memória essa experiência, mas, assim, o que vem ao coração? Porque eu acho que é um pouco do... Por que o sofrimento a gente luta para não ter que passar? Porque ele dói, não é só no corpo. Na mas, alma. Assim, na alma. Você lembra de coisa assim? O que você concebeu quando falou assim, cara, eu tenho isso, eu vou ter que lidar com isso, né? Só para a gente tentar identificar assim, onde que, quando chega um sofrimento, se instala na nossa vida, onde que vai isso? O que é esse negócio de ir para a alma, né? Eu gravei um podcast agora há pouco tempo e comentei sobre a mesma situação que eu fui perguntado sobre isso. Desculpa, só te fazer uma coisa. Tenta não bater aqui, ó. Senão dá vontade de bater também. Não, é só porque senão a gente vai captar. Sim, capta o ruído. Essa experiência marcou profundamente. Porque o diagnóstico surgiu no final do curso, né? E foi um diagnóstico
muito sério, porque era estadio 4 de Hodgkin, você tem de 1 a 5, e 5 já é metástase, 4 é meio que, sabe, já Tá ali, né? caminhando para o final e tal. Eu estava com o baço tomado e eu tinha recebido o diagnóstico recentemente. Já tinha feito a primeira cirurgia no pescoço para tirar alguns que já estavam com câncer, né? E a próxima cirurgia ia ser a retirada do baço, uma esplenectomia. E era uma cirurgia na época grande, porque você tinha que abrir o abdômen inteiro. E ia ser uma cirurgia exploratória também, porque como não tinha Tem ciência pra você. outros métodos para você Só abrindo para ver. Só abrindo para ver. E o médico chegou no meu quarto à noite, a cirurgia ia ser às 6 horas da manhã. E ele veio falar comigo, eu não sabia que o baço estava tomado. Ele falou: seu baço está tomado e nós vamos abrir, vamos ter que tirar. Aí eu falei: putz, como é que eu vou viver sem baço? Não tinha a menor noção de nada. Desculpa, quem estava com você nesse período? Sua Ninguém. mãe? Naquele momento, não. A minha mãe me acompanhou. Claro, no processo está ali. No né? processo. Mas como era no Hospital do Câncer, né? E toda coisa em volta devia ficar isolado, uma série de coisas. E assim, nesse período de pré-cirurgia, eu fiquei separado, porque estava fazendo os exames preparatórios. Então, eu já estava numa unidade de emergência. E depois eu fui transferido para uma enfermaria com mais 4 pessoas. Tá? Mas naquela noite especial eu estava já no preparo, o jejum e tudo mais, para essa grande cirurgia. E o médico falou que o meu baço estava tomado. Olha, amanhã nós vamos abrir, vamos ter que tirar o baço. Mas a gente não sabe qual é a extensão da doença, né? Alguns gânglios a gente já sabe que a gente vai ter que irradiar, mas... né? Então, é isso. Né? Aquilo foi... acho que a pior noite da minha vida, entendeu? Eu pensei na morte, tive o primeiro contato com a finitude da vida, né? Então... E a sensação é aquela, assim, eu vou fechar o olho aqui para cirurgia. Você pensava isso? Opa, certamente, né? Não vou abrir de volta. E eu se eu volto. Tive uma experiência depois lá na recuperação muito, assim, diferente também. E só para tentar puxar um pouco, né? Mas assim, ali vocês estavam no contexto da Igreja Católica. Vocês tinham uma base cristã, vamos dizer. Tinha. Né? E isso você trouxe a memória no momento ou foi eu lidei sozinho como humano? Não. A gente, quando é jovem, né, e a base espiritual não é sólida, o primeiro sentimento, e eu tenho sentido isso nos atendimentos que eu faço, o ser humano passa por uma evolução que é muito parecida para todo mundo. O primeiro momento é a revolta. Né? Você começa a negar Deus, ficar revoltado com Deus. Pô, Deus, por que eu, com 20 anos, com a vida pela frente, vai acabar aqui? Né? Por que comigo? Tem um monte de gente aí fora. Né? Por que eu? Primeiro ponto. E isso eu vi várias vezes com as pessoas. Depois, a negação. O luto, né, João? A sequência do luto. A negação. Né? Aí você tem diversos caminhos depois da negação, que é muito particular para cada pessoa, para cada um que sofre não só de doença, dor emocional, psíquica, que é a mesma, né? E você pode tomar diversos caminhos. O meu caminho demorou 30 e poucos anos para eu me achar. Eu procurei de tudo. Eu vivi intensamente esporte radical, luta, motocross, adrenalina, porque você vivia convivia com a finitude da vida e não sabia quanto tempo você ia durar. Então você quer viver intensamente. Então assim, ali desde esse momento de 20 anos, você passa a primeira cirurgia, você acordou, graças a Deus. Tá? Sim. Agora, desse ponto em diante, você sempre conviveu com essa situação assim, isso pode voltar a qualquer momento. Sim. E a vida... Como voltou, né? Eu digo, mas assim, muda, é um input forte. Forte. Você considerar assim, olha, eu não sei se eu tenho 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Porque a radiação
se você fizer um estudo, né, lá desde a época de Hiroshima, teve gente que morreu, que estava no epicentro da bomba, em círculos concêntricos, né, foram morrendo. Por quê? A quantidade de radiação ia diminuindo. E gente que morreu com 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos. Mas morrendo. Todos morrendo. Por quê? Porque a radiação te gera uma metástase. A probabilidade de você ter uma multiplicação celular com o efeito da radiação, em vez de ser uma mitose, pode virar uma metástase. Nós temos mitose a todo momento no nosso corpo, não é? Então, você viver com esse negócio de e amanhã? Não. Como é que vai ser? Porque assim, eu vejo uma... Quando a gente fala de sofrimento, veja, quando vem algo, eu acho que uma das coisas talvez mais fortes a respeito do sofrimento é quando te atinge a saúde, né? E você permanece vivo. Porque uma coisa é você é atingido por um acidente, por alguma enfermidade e não tem um tempo de reflexão. Claro que há um sofrimento, esse sofrimento ali finalizado de alguma forma na morte, mas a família sofre e tal. Outra coisa é você passa por um sofrimento dolorido, invasivo, que interrompe uma trajetória, uns sonhos com 20 anos projetando uma vida. E, por outro lado, é um sofrimento que te dá, fala assim, olha, você venceu, passou por essa cirurgia. Que eu imagino, assim, essa noite que você falou que foi a pior da sua vida, coisas como... Eu não sou um nada, né? Eu sou um nada. Se existe um Deus, ele não olha para mim. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Se existisse e ele me amasse, ele estaria aqui. Ou seja, indiferente se ele existe. Mas sozinho. hoje eu tenho consciência que ele estava lá. Eu quero chegar com você. Mas o momento de experimentar isso consigo sozinho, sozinho, né? Consigo mesmo, com a sua capacidade humana, é duro. É triste. E é um sofrimento que se instalou na sua vida. Mas fala disso, então, Me entristece porque você negar a Deus, você duvidar, né? Colocar Deus em xeque, é uma dor terrível hoje que eu sinto, né? Eu já me arrependi, pedi perdão, né? Mas isso marca, né? Mas teve o seu propósito naquele momento. Tudo, Deus tem um propósito para tudo, não é? Na vida da gente. Então, é uma experiência que te abre para coisas boas, né? Para coisas ruins, porque com essa questão de você querer viver intensamente, você faz muita besteira, né? Queima um monte de etapas, não é? Mas também te abre uma nova perspectiva de vida, mas às vezes pode demorar muito tempo, não é? Sim. Então esse processo é um processo duro, muito duro. E hoje a visão que eu tenho do sofrimento e a empatia que eu sinto com as pessoas que estão sofrendo, isso acaba dando um conforto, tá? Porque a gente lá no grupo de acolhimento, a gente ouve muitas pessoas. Aliás, o primeiro mandamento, acho que da capelania, não existe isso, mas é ouvir. Tá? E em alguns atendimentos eu cheguei a ouvir 4 horas a pessoa entrar dentro da vida dela, chorar junto, sofrer junto, ver culpa, ver remorso, ver ódio, traição. Porque a gente acha que nesse momento vem tudo, né? Tudo. Pastor, a gente acha e não vem que tudo de uma vez, mas vem, você lida com uma coisa, aí quando você está quase vem outra, o pensamento, né? Angústia. Na hora que você chega, né, a pessoa está lá no hospital e você acha que o maior problema dela é aquele que ele está se tratando clinicamente ali, e você começa a entrar e você vê que o vazio E eu tenho é do tamanho de Deus. Eu lembro uma história que me marcou muito. Eu era jovem, tinha uns 19 anos.
a gente foi fazer uma visita numa casa de idosos, né? E nós chegamos lá, 19 anos, né? Felicíssimos. Vamos para a programação da igreja, vamos fazer uma visita. E nós estávamos ali, acho que umas 10 pessoas. E chegamos, era uma casa grande, tinham muitas pessoas que moravam lá. E eu fui procurando alguém para bater um papo, né? E eu cheguei num senhor que estava sentado numa cadeira de roda e eu estava alegre. Tava feliz de poder fazer aquilo ali, né? Estar com ele. E cheguei e falei, e aí, como tá o senhor? Tá tudo bem? Ele deu uma pausa assim, olhou para mim, disse, tudo bem? Eu tenho diabetes, estou nesse lugar. Cada semana me corta um pedaço do meu corpo. Eu já não tenho tantos dedos da mão. Minha perna já foi amputada. Os dedos do pé. Tudo bem? E eu jovem ali, né? Falei assim... Eu tomei um susto, um impacto, né? Não ouvi. Não estava sensível. Sentei ao lado, falei, senhor me desculpe. Eu não tenho realmente noção nenhuma do que o senhor está passando. Cheguei aqui alegre. E ele, indiferente ao que eu estava tentando, perdi toda a atenção dele, né? Aquilo me trouxe uma lição, claro, não aprendi todas, mas uma dessas, assim, isso que você está falando, né? Chegar diante de alguém, ouvir, né? A gente traz uma agenda muito grande de cima das pessoas, né? Pastor, a questão do ouvir de uma forma como Jesus ouvia, né, que a gente tem que buscar esse sentido. Você vai desenvolvendo uma aceitação e uma abertura que você vai colocando a pessoa à vontade. Não é falando da sua vida. Existe um momento certo para você falar da sua experiência, mas é muito depois. Você tem que ouvir, você tem que entender onde é a dor, qual é a dor, como que ela veio aparecer. Você tem que fazer toda uma análise de contexto para você poder falar alguma coisa de você. Mesmo porque o que é um sofrimento para mim pode não ser para o senhor. O que é para o senhor pode não ser para mim. O sentimento é uma dor muito particular, individual. Então nós não temos capacidade de sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Mas Deus nos capacita para entender e ouvir. Então, olha, eu nunca vou dizer que eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe. Você não sabe. Eu tenho uma leve ideia. Aí eu penso, por quê? Porque eu já passei por isso. Eu tive aí, não vou falar para ele. Eu tive aí onde você está. Eu sei como dói. Só que doeu para mim de uma forma. Para você dói de outra. E Grilo, outro dia a gente tava... Eu não sei o que eu estava assistindo com a Raquel. E aí tinha uma... surgiu esse contexto, né? Eu acho que era alguma coisa até engraçada, né? Um stand-up, alguma coisa assim. Em que a pessoa chegava e falava assim, nossa, hoje eu tive um dia muito difícil. Aí a outra falava assim, é que você não viu o meu. Por aí. Ela falou assim, não, aí a outra retomava assim, não, mas eu tive uma enxaqueca que não teve remédio que curou. Mas você não sabe o que eu passei. E aí cada um quer ser maior, né? Quer falar que o seu é maior. O meu foi maior, né? E nessa questão da escuta, assim, né? Como você acha que a nossa... Isso acontece muito, né? Concorda? Com certeza. E, poxa, nesse processo de escutar, o que é mais difícil pra gente? Por que a gente está muito cheio de nós mesmos? Como que você vê isso? O mais difícil é escutar mesmo, né? A verdade é que nós fomos criados, eu fui criado numa igreja evangélica no passado, e assim, eu me lembro no meu tempo de adolescente que a gente ia distribuir folhetos na Praça da Sé, fazer trabalho de evangelização e tal, e a gente perguntava para as pessoas, olha, você conhece Jesus e tal, dá o folheto, e começa 4 leis espirituais e coisa desse tipo e tal, que é colocar a pessoa dentro daquele quadradinho seu.
O fato é o seguinte, eu estava lendo essa semana, inclusive, um livro do Dunker e do Pebas, que são o palhaço e o psicanalista, né? E eles falam o seguinte, quando ele fala sobre o palhaço, diz que a figura do palhaço, principalmente do bobo da corte daquela época, ele era um cara super inteligente, porque ele ouvia tudo que estava acontecendo, olhava para tudo que estava acontecendo, e aí ele fazia as piadinhas dele voltadas para aquela situação. Então ele era um profundo conhecedor daquelas pessoas que ele estava brincando. Né? Ele tinha a liberdade do rei para falar o que ele quisesse. Sem ser enforcado. Sem ser enforcado, sem cortarem o pescoço. Sem decapitado. Né? Então, o que eu vejo é isso exatamente. Nós temos muitas qualidades, mas a gente deixa de ouvir. A gente quer sempre colocar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós... Eu já passei por isso, eu já sofri, né? E, assim, a gente entende, às vezes, quer entender o problema do outro a partir da nossa ótica. O que, na verdade, não pode acontecer. Nós temos que entender, e eu gosto muito daquela ideia da empatia, né? De que o teu sapato talvez não me sirva, mas eu tenho que saber o que acontece com o teu sapato. Eu tenho que colocar o teu sapato e sentir o teu sapato para poder entender o seu problema. Então, a escuta é muito importante nesse sentido. Né? Quanto mais você ouvir e observar, você vai entender mais de perto essa pessoa. Né? Essa dor, essa necessidade que essa pessoa tem. E uma pergunta ainda para você, Grilo. Quais são, na sua opinião, assim, as origens dos sofrimentos contemporâneos? Eles estão vindo de onde? Assim, por exemplo, saúde e tal, mas quais são as origens? Pois é. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, é um exercício nosso aqui de ir lembrando, né? De onde vem? Eu diria que alguma coisa do nosso sofrimento hoje vem do mundo industrializado, né? Que começou mais ou menos... O homem, antes da industrialização do mundo, ele vivia a sua vida no campo, tranquilo e tal. Quando houve a industrialização, ele sentiu muito mais a cobrança, né, de estar produzindo, de estar produzindo mais, de ter um bom emprego. Né? Você vê nos tempos dos baby boomers, né, da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, você percebe que o homem era aquele poderoso, que conseguia um bom emprego, né, e conseguia resultados para a sua família e tal. Eu estava lendo essa semana um texto de que uma das causas mais fortes de infarto nos homens, é a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de condições para sustentar a sua família. Básicas da sua subsistência. Né? Então, a era industrializada trouxe muito desse sofrimento. Né? Não quer dizer que assim, nós temos muitas coisas boas da era industrializada, nós temos muitas coisas... O próprio avanço. O conforto e tudo mais, o avanço da tecnologia e tudo isso. Os atendimentos, né? Sem dúvida. Mas isso causa sofrimento para as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. E até nós estamos, né, nesse momento aqui da gravação, mas com a presença do pastor Ricardo Barbosa, né? Ontem no curso ele tocou num ponto muito interessante, né? Assim, como nós somos todos os dias iludidos com uma série de questões. Pensando nisso, assim, nós recebemos todos os dias inputs, mensagens, narrativas, tentando dizer pra gente o que você realmente precisa é isso aqui, ó. É isso, né? É isso. E e assim, a gente está exposto a esse tipo de propaganda o tempo todo, né?
consumo, né? Isso vai condicionando Consumo, a nossa. é cara. consumo. E quando a gente só ouve isso, essa narrativa, consumo. Um pouco dessa questão industrializada, né? E a gente olha e fala, se eu preciso disso e eu não tenho, eu não tenho trabalho para dar acesso, eu não tenho a saúde para vivenciar, eu entro numa dimensão de vida, de estrutura de pensamento e falo assim, eu abandonado, né? Eu acho que uma fonte de sofrimento, nós falamos, né, da saúde, sem dúvida, quando toca na nossa vida, né, nosso desempenho, essa questão de trabalho, Sim, né, emprego, relacionamentos é uma área, é uma fonte. com certeza, com certeza, com certeza. Você diria disso? Nossa, pastor, Deus me deu a graça de vivenciar determinadas situações, mas na África, no meio da selva ou ali no meio da savana, onde você tem populações totalmente isoladas, vivendo em tipo de umas ocas de barro, uma construção própria deles lá, uma vila. Você entra naquela vila, só tem aquele tipo de casa. A realidade deles é aquela. Você vê pessoas felizes. Aí, coloca uma casa lá, bem, né, de alvenaria, com ar-condicionado, porque o calor é infernal, com tudo bonitinho, sem mosquito. Aí o sujeito fala, pô, mas por que eu não tenho aquela casa? Então, isso só para fazer um pequeno paralelo, que eu vivi isso lá, falei, da onde vem a felicidade desse povo? Tem nada, não tem um calçado, não tem... Passam fome, vivem daquilo que eles caçam e coletam, né? Aí você vê um grande sofrimento hoje, a frustração de expectativas nos relacionamentos, no trabalho, na condição social, na igreja, em todo lugar. Não é? Então, eu gosto de entender isso e participar com as pessoas, porque quando eu não estou no hospital cuidando de alguém, eu quero estar cuidando de alguém que tem esse tipo de sofrimento. E aparece, né? Então você está ali entrando, fazendo uma imersão na vida daquela pessoa, e a capelania, a forma que eu exerço, vai muito além do simples atendimento, de ouvir. Eu entro na vida da pessoa, sofro junto, participo, né? E é aí que Deus me usa para poder fazer uma transformação e trazer essa pessoa para a igreja, como alguns vieram. Você disse uma coisa aqui, poxa, me pegou aqui, muito legal. Você usou a palavra expectativa. E talvez, eu acho que é uma das fontes de sofrimento maiores que nós temos. É a crise da expectativa. Nós geramos expectativas enormes sobre as coisas que nós desejamos, queremos. E trazendo um pouco o ponto da palavra, de Deus nos criando, e nosso entendimento, né, que vem pela palavra de que Ele nos criou para Ele. E uma vez que nós só nos encontramos saciados nele, não o tendo, né? Ou seja, se nós fomos criados para Ele, nós temos uma projeção do nosso ser que anseia por Deus. Que às vezes a gente não dimensiona que é dele que a gente anseia, né? Mas tem um livro do N.T. Wright, que é Simplesmente Cristão. Vocês não estudaram no grupo ainda, né? Sim. Não, Ainda não. Mas é muito interessante porque os primeiros capítulos ele aborda pontos muito interessantes. Ele diz que é o seguinte: nós fomos criados para relacionamento. Só que o fato de nós sermos criados por Deus, que é eterno, e Ele nos criou para a eternidade, nós projetamos os nossos relacionamentos o para sempre. Te amo para sempre. Eu não consigo projetar nos meus relacionamentos fim. Para as pessoas que eu amo, a minha expectativa é que nunca acabe a relação, nunca tenha uma ruptura, né? E a nossa expectativa é essa.
A gente ama, se entrega. Tal. Quando vem, por exemplo, a morte, a separação, a ruptura, o que acontece conosco? A gente não está preparado. Porque a nossa projeção, nós fomos criados para experimentar e sentir a eternidade. Nós ansiamos, por exemplo, por beleza. Porque Deus é belo. Nós fomos criados para um relacionamento com Ele que é totalmente belo. A beleza de Deus nos satisfaz. A perfeição dele nos satisfaz. Mas como a gente não se relaciona com Ele, a gente projeta e procura em outras coisas. Até na aula de novos membros eu abordo isso e falo assim, quem que gosta de uma Ferrari? Pô, a Ferrari não é carro mais. Carro é o que te leva do ponto A para o ponto B. Qualquer um. É um carro. Ferrari, você não está comprando carro. Você está comprando designer, conceito, beleza. E que, no fundo, na verdade, é a sua expectativa. Não é a beleza da Ferrari. É a beleza de Deus que, no fundo, você anseia. Mas ao colocar sua expectativa em coisas terrenas, e a maior parte delas nós não podemos alcançar, a gente importa para dentro de nós um estado constante de sofrimento. Mas não é só Ferrari. A gente idealiza relacionamentos, idealiza casamentos. Né? Eu quero o casamento. O homem, o meu marido tem que ser assim. Né? Quantos jovens já não conversei, né, procurando a esposa, a namorada, ou ela procurando o namorado, o marido, e ela fala de listinha, né? Eu escrevi aqui a listinha, tem que ter mais de 1,70 m, tem que ter tal formação, tem que gostar dessas coisas, daquela outra, ou seja, ela projeta um ser ideal que não existe no mundo alguém assim. E ainda tem que gostar dela, não existe, ainda tem que amá-la. Né? Você projeta uma expectativa que só de olhar um pouco os critérios, você sabe que não vai ser atendido. E o que isso vai trazer para sua vida? O fato é que você está falando da expectativa e eu vou um pouquinho antes. Os sonhos, né? Que a gente vem com os sonhos, né? Projeta aquilo e vira expectativa. Né? Eu tenho falado a casais às vezes e é bem isso. As pessoas projetam um sonho de casar, de ter os filhos, de ter a casa, de ter aquela família doriana, né? E que, né, todo dia acorda, café, né? E a vida... E ela não acontece. Não acontece. O que vem? E aí a expectativa é muito alta. Sobe muito a régua. Né? E esse é um grande problema. Então, causa frustração. Nos relacionamentos, inclusive. Né? E se a gente fala, trazendo as palavras de Jesus, né? Viva seu dia, viva no seu dia, viva no dia, né? Já basta o mal do dia, porque você está querendo, ou seja, uma vida diária. Adia o seu mal. E, assim, a pergunta para vocês, vocês acham possível um ser humano conseguir viver o dia de hoje? O Carpe Diem, né? É o Carpe Diem. Pastor. O que você acha, João? Você, agora é a sua parte de tudo que Deus te ensinou, porque eu já ouvi de você aqui na igreja algumas vezes, assim, pastor, eu estou muito bem. Eu tenho hoje. Amanhã eu não sei. Exatamente. É possível viver o hoje? Pastor, eu achava que não. Deus veio me ensinando, porque Ele me ensina até de uma forma bem humorada. Adoro isso. É melhor, né? Olha, eu converso com ele e dou muita risada. Porque eu tinha programado aquilo, planejado aquilo, e vai lá e tum, muda. Eu tinha programado casar uma vez só. Não é? Tantas coisas que eu planejei na minha vida e que mudaram. E eu, no começo, me sentia contrariado. Logo, essa primeira contrariedade grande na minha vida, não é? Tão jovem. Tão jovem. Aí eu fui entendendo Deus, eu fui aceitando Deus. E hoje eu exerço a mais pura entrega.
eu vivo, né, nós vivemos situações de incerteza todos os dias da economia. Eu, como empresário, não sei se eu vou faturar amanhã, não sei se eu vou conseguir pagar os meus funcionários, eu não sei de um monte de coisa. Mas o Grilo sabe disso, porque ele me cansou de me visitar no hospital. E nunca eu fiquei triste. Mesmo diante de uma perspectiva de cirurgia, que eu tinha 75% de chance de ter um infarto, um AVC. Em todas elas, últimas, 24 foram 6. Um câncer, um AVC. 8 vezes na UTI. Só em 24. Então... Só em 2024, só para... Só em 2024. Então, eu exerço essa entrega com uma tranquilidade tão grande, né? E as pessoas que iam me visitar viam que eu estava tranquilo, né? Mesmo sabendo dessa probabilidade. Isso é a probabilidade do que está escrito. O que Deus quer é só Ele que sabe. E quando você confia, você entrega. Então, né? Ao ponto, até eu comentei isso, de eu estar na UTI e cuidando de outras pessoas, ligando, conseguia com as enfermeiras telefone, tudo, né, regalias, porque eu estava toda hora. Inclusive, uma vez, no Alvorada, eu fui para um quarto, para uma UTI, uma ala ali, e voltei para a mesma. Aí o pessoal falou, você de novo aqui na mesma? Eu falei, gostei, voltei, né? Então... Estou de parabéns, estou de volta. Estou aqui. E essa tranquilidade de que Deus está cuidando de você te dá oportunidade, te capacita para cuidar dos outros. E isso veio após a sua conversão, que você fala, em 2017? Nossa, bem... 2011 eu me converti. 2011. 2016 eu tive infarto e acendeu a luz. Falei, opa, peraí, o tempo está acabando, né? Vamos fazer mais, né? E eu não canso de falar isso. Eu não estou preocupado quanto tempo eu vou viver. Eu estou preocupado da forma que eu vou aproveitar esse tempo, porque é uma carga muito pesada. O fato de eu estar aqui, vivo, é uma graça, é uma bênção. Então, o que eu vou fazer com isso? Hoje, Poxa, né? É o bem que Deus está me dando de acordar amanhã. Eu tenho hoje. O que eu vou fazer hoje? Não é? Eu estou aqui com um monte de coisa acontecendo lá, mas eu quero estar aqui, né, na empresa, em uma série de compromissos. Mas é uma forma de você servir a Deus. Como você serve a Deus? Servindo as pessoas. Uma das coisas que acontecem é porque o meu ministério pastoral, eu acabo atendendo mais as pessoas que estão no momento de sofrimento, mas ainda na situação em que elas conseguem vir até mim, né? Elas vêm até a igreja, pedem um atendimento, a tomar um café, ou seja, ela tá num sofrimento, mas ainda não tá nesse do hospital ali, que às vezes a gente faz, mas eu tenho mais experiência com as pessoas em gabinete, em conversa, atendimento pastoral. E uma das coisas que eu mais percebo é isso, assim, o sofrimento que as pessoas trazem é porque elas pegam algo que está acontecendo naquele momento, mas elas projetam, elas incluem, eu falo que pega a coluna do Excel e projeta para o futuro, né? E aí pega aquele valor final de 5 anos para frente, vou perder tudo isso em 5 anos e eu não consigo lidar com isso. E uma das coisas pastoralmente que eu tento fazer é assim, ajudar, olha, vamos ver, esquece um pouquinho projeção. Vamos lidar com hoje. O que você pode fazer hoje? Como que você está se sentindo? Vamos levar essa angústia, essa frustração em oração aqui. Vamos orar. Vamos pensar isso aqui. O que hoje você pode fazer para o seu dia ser melhor, né? E faz muito sentido. Eu percebo assim que a resposta a isso puxa, ficou mais leve, né? É que as pessoas acham que são imortais, pastor. Esse é o problema. Ninguém pensa no hoje, porque tem um amanhã. Deixa que amanhã eu faço. E, né? se você não tiver amanhã? Eu estava pensando justamente numa historinha que eu gosto muito, que não é bíblica, mas é uma historinha interessante, de um general romano
que contratou um cara, toda vez que ele chegava da batalha com os louros e tal, feliz, todo mundo comemorando, o cara ficava no ouvido dele, memento mori, memento mori. Uma hora você vai morrer, cara. Tá. Então é importante que a gente lembre sempre que Deus pode ter outros planos para nós. E tem, né? Sempre tem. A gente demora para perceber isso, né? Exato. E assim, tentando entrar um pouco na perspectiva do próprio Deus que nos criou, que ele olha para nós e diz assim: eu tô vendo você fazendo projeção sobre sua vida, você vai bater a cara na parede. Fica dando risada lá em Ele cima. fala assim, cara, de novo, né? Não aprendeu nada. E aí, por outro lado, ele precisa nos deixar experimentar o bater a cabeça na parede, Claro. o dar murro em ponta de faca. Ele vai falar, doeu, né? Doeu. Vai repetir? Aí você fala, voou. Aí fala, O senhor já percebeu que muitas coisas erradas que a gente faz, ou negócios errados que a gente faz, a gente já sabia que era errado. Deus já tinha te dado tinha valor. falado, Já né? tinha falado. Aí você vai cabeçudo, vai lá, faz de novo. Vai, quebra a cara. Vai lá. Uma hora você aprende. Né? Você vai evoluindo espiritualmente, você fica mais receptivo a esse tipo de situação. E é interessante, ontem várias coisas com o pastor Ricardo Barbosa, foi muito legal a hora que ele falou também, o tema que ele está tratando é a Trindade, né? Como que, por exemplo, o Espírito atua para que nós nos assemelhemos a Jesus. E às vezes a gente acha que assemelhar-se a Jesus é fazer como Jesus fazia com as pessoas, fazer um milagre. Só que uma das marcas principais da identidade de Jesus, da vida de Jesus, é de obediência ao Pai. Como é difícil para o coração humano obedecer ao Pai, obedecer a Deus, já pensou? Que o meu chamado é obedecer. Tudo que a gente faz, eu acho que da infância para adolescência para juventude, é não querer obedecer aos pais, né? De jeito nenhum. Eu percebo em casa os meus filhos, assim, se eu ponho uma regra, é essa que vira o alvo para eu viver de forma contrária. Eu falo lá em casa, João, não joga bola dentro de casa, tem um monte de coisa que quebra. Quanto tempo você acha que eu falo isso? Ele tem 8 anos. Desde que ele começou a andar. Eu falo a mesma frase, não joga bola em casa. E aí passam 5 minutos. João, não joga bola em casa. Parece que assim, o coração humano não deseja obedecer. Hoje, talvez, um dos grandes confrontos para a sociedade na mensagem cristã é só obedeça a Deus. Ele fala assim, que absurdo. Ele tem valores arcaicos. A Bíblia é uma coisa de milênios. Por que eu vou obedecer uma coisa antiga, antiquada, não evoluída, né? O coração humano não quer obedecer. O ser humano precisa de limites, pastor. Desde pequeno. O pai e a mãe que não impõem limites está estragando o filho. Entendeu? E uma coisa da capelania que eu não falei, e eu acho que é a mais importante, né? Capelania você faz a 3. Se não for a 3 não dá certo, porque nós somos limitados. A gente quer levar receitas prontas, a gente quer falar mais do que ouvir, né? A gente quer um monte de coisa, mas você só é usado como instrumento e você vê a transformação se o Espírito Santo estiver presente. Senão, não vai. Por melhor que você esteja preparado, tá? E aconteceu comigo algumas vezes, em situações que eu percebia claramente a presença do Espírito Santo, o aconselhamento evoluir e a pessoa ter uma transformação assim que, em alguns casos, você até conhece, o senhor conhece. Não é você. Mas outros, você fala, não, agora eu sou o cara, hein?
Olha aí o que eu fiz. Usei a palavra Certo. Tá tudo errado. Não era aquilo. Às vezes, você acompanha a pessoa durante um ano. Você se esforça. Fala, não, agora vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. De você ir lá todo domingo, né? Visitar e tal, levar a palavra, isso. Não funciona. Vou caminhar assim, porque o tempo de vocês é muito importante. Caminhando para o encerramento. O que vocês colocariam como assim, uma das coisas talvez mais importantes para duas perguntas? Para o seu sofrimento pessoal, o que é importante eu lembrar para lidar com os meus sofrimentos pessoais? E a outra coluna é o que é importante lembrar para lidar com o sofrimento do outro. Quem quer começar? Uma coisa que eu tenho percebido que é justamente o que eu ia falar. Que todas as vezes que eu começo a tratar com o problema do sofrimento do outro, eu sofro mais. Internamente, na minha vida pessoal e tal. E aí eu fico pensando, mas por que isso? Né? De vez em quando eu falo... Você diz mais assim do ponto de vista seu pessoal, como... No meu pessoal, de vida pessoal, José Grilo. Com o outro... Eu começo a me envolver com as outras pessoas, Bem começo a atender essas pessoas, e aí eu sinto mais pesado para o meu lado. E de vez em quando eu falo assim, o senhor lembra que eu estou atendendo lá e tal, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? E o senhor me fala, né, é na minha força, no meu poder, é pelo meu espírito que você está fazendo. E quando a gente está fazendo isso pelo Senhor, que o Senhor nos dá a capacitação para fazer isso, é diferente. O sofrimento vem para a nossa vida, mas a gente pode olhar para esse sofrimento e falar, é isso então que o Senhor quer me ensinar. Então agora eu estou capacitado para falar com aquele cara, com aquela moça, com aquela pessoa. Né? E quantas vezes a gente ouve no telefone, né? O telefone eu digo que você é 24 horas, né? E às vezes me ligam realmente de noite e falam, estou desesperado. Né? E aí eu também estou naquela hora. E eu falo, vamos orar então? Vamos buscar a Deus? Vamos falar com Ele? Saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Eu não sou perfeito. Desculpa. Colocar uma coisa. E essa oração, ela também discuta, né? É discuta. O que Deus... Vê que a escuta no lidar com o sofrimento, com a dor, né? Com a decepção, frustração, ela é a escuta ativa para Deus, escuta para nossa alma, né? Escuta para com o outro. Sim. É muito mais ouvir Sim. do que a gente sair, né? É uma escuta santa. Sabe, eu fico pensando em Deus às vezes, quando meu filho me liga, meu filho mais velho, que vai fazer 40 anos agora em maio, ele fala assim, pai, como você tinha razão quando você falava algumas coisas para mim. Como você tinha razão naquilo que você falava. E eu fico pensando, Deus olhando para nós e falando, tá vendo? Eu não te falei. Mas Deus é amoroso, né, Grilo? Ele é muito amoroso. Ele poderia teria todo o direito de trazer mais um tipo de punição, mas ele de novo, ele levanta. Quantas vezes caiu, ele levanta. Ele é o que insiste, que nos toma pela mão, né? Ele fala, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu sou o Emanuel, eu sou o Deus de graça, o Deus que comprou você por alto preço, você é meu, eu não desisto de você, não saio do teu lado. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo, né?
Como é bom saber, né, que não nos bom abandona, saber. porque a gente mereceria ser abandonado, deixado de lado. Exatamente. Você acrescenta nisso, João? Pastor, eu acho que a melhor forma de a gente lidar com os nossos sofrimentos é desenvolver a consciência das nossas fraquezas. Sabermos que nós não somos nada. A autossuficiência, acho que deve ser um dos maiores pecados. Né? Quando você tem a relação de dependência, a sua confiança aumenta, a sua entrega aumenta, e você tem mais consciência que você não pode nada. Uma vez eu fui fazer um atendimento, eu estava mal, tinha tomado prejuízo na empresa e estava um dia assim que eu estava muito mal, não tinha, eu tive que fazer uns pagamentos que eu não tinha dinheiro para pagar o táxi naquele dia. E eu cheguei para fazer o atendimento e falei, por que eu vou falar para essa pessoa? Não tenho nada para dar hoje, estou vazio. E eu cheguei lá e o Espírito Santo me capacitou para poder ajudar aquela pessoa sem eu ter nada para dar. Naquele dia, eu tomei consciência que eu não faço nada, eu não sou nada, e que eu sou um simples instrumento só, sabe? Porque quando a gente acha que pode, que a gente não consegue ver as nossas limitações, a gente não tem condição de entender o problema do outro, né? E você não pode passar que você tem a receita, que você é melhor, né? Que você sofreu mais. Não. Vai existir o momento certo, que aquela experiência que você tem vai ajudar a levantar aquela pessoa. Não é sempre. É no momento certo. Entendeu? Porque senão você pode inibir. Você não cria a empatia de ouvir a dor e sentir o sofrimento e chorar junto. E de ir na vida fundo daquela pessoa, de resgatar. E aconteceu algumas vezes já comigo de ouvir a pessoa contar tudo. Eu falei assim, aos olhos humanos, não vejo nenhuma resposta. O que eu faço agora? O que eu faço? E já com a pessoa rasgar o coração dizendo assim, Senhor, faz alguma coisa. Só age, faz, ou console. E já terminei atendimento assim, e fala assim, Senhor, a pessoa sai, né? E eu vou orar de novo e falar, Deus, como eu me sinto impotente em tentar aqui falar do Senhor, falar da Tua palavra. Tenha misericórdia. Faça alguma coisa. E aguardar. Em muitas situações que Ele não fez. É verdade. E outras que Ele fez. E a gente segue com Ele. Porque sem Ele não dá. E como a gente aprende nessas circunstâncias? Né? Para encerrar esse papo, nossa, imagine que tem alguém te ouvindo, que talvez esteja sofrendo muito. Pedir para você, Grilo, tenta falar para essa pessoa e depois o João também. Te pus numa... Difícil, né? Essa é difícil, mas... Sabe, eu diria para essa pessoa, creia que Deus tem um plano para a sua vida. Creia que Deus está neste momento. Eu gosto muito daquele hino, Deus velará por ti. Eu acho que há momentos da minha vida que eu lembro desse hino. Minha mãe gostava muito desse hino e ela cantava muito com a gente. Deus velará por ti. Não esqueça disso. Deus vai estar cuidando de você. Talvez você tenha planos que não sejam os planos que Deus tem para a tua vida, mas
Deus cuida de você. Olha, grande parte do sofrimento das pessoas se deve à incerteza, ao medo, expectativas frustradas. Então, a forma de você descobrir aonde está a sua dor, né, é você fazer uma autoanálise e tentar se aproximar de Deus, tentar entregar a tua vida a Deus, o teu coração, porque esse é um processo. Quanto mais você entrega, quanto mais você confia, mais em paz você está. Porque nós não somos autossuficientes, nós não podemos resolver os problemas, somos incapazes. Então, se nós confiamos a nossa vida, o nosso agora, para Deus, nós vamos ter confiança de que Ele cuida de nós e que nós não temos que temer, que as situações passam, elas vão passar, você vai descobrir qual é a dor, a principal dor, que são muitas dores, né? E tentar resolver o problema entregando, confiando, tendo fé. Muito bom. Eu me somar a vocês, eu lembrei de uma frase que eu vi numa igreja, não foi no Brasil, e naquele projeto de plantação que eu participei, a gente usava essa frase, que era o seguinte: tudo bem se não está tudo bem. Você é bem-vindo aqui. Opa, vou usar esse. Pode usar. Eu ia só dizer assim, além de tudo que vocês falaram com muita profundidade, eu diria também assim, se envolva numa comunidade de fé, né? Que busca estar em Cristo, busca estar em Deus, se ajudar, né? Não passe por isso sozinho, sozinha. Junte-se com pessoas que também sofrem e que buscam a Deus, buscam a palavra, né? Porque isso... E se abre porque eu sei que toca numa questão de orgulho, ter que se abrir, mostrar vulnerabilidade, né? Mas, então, se você está ouvindo e tudo que a gente falou aqui, né? Também, além desses que nos inspiram tanto, eu diria para você, procure a ajuda de Deus e procure uma comunidade, procure um grupo de apoio saudável, pelo menos que ouça. Claro. Porque tem lugar também que você chega e fala e parece que... Pastor, não tem segurança. a igreja é um grande hospital, né? A equipe de acolhimento, o grupo Você eles são fundamentais, porque a pessoa sai do culto e tem uma segunda-feira para enfrentar, né? E esse trabalho, né, que a capelania é muito importante, que ela começa no A3, né? Você, o visitado e Deus. Mas o objetivo é você trazer essa pessoa primeiro para o grupo e depois para a igreja, para uma conversão, para a vida. O trabalho que Deus está fazendo. Exatamente. Porque não dá. A capelania tem começo, meio e fim. Você tem que dar uma continuidade nesse trabalho e a pessoa tem que seguir a vida, né? E seguir a vida seguindo a Jesus. É isso. Muito bom. Para encerrar, um hobby que te dá prazer, Grilo. O que você gosta, assim, que, poxa, isso aqui me alegra o coração. Eu vou confessar que eu gosto muito de ouvir jazz. Olha, Smooth que jazz. delícia. Smooth jazz. Que legal, hein? E assim, os meus momentos de leitura, inclusive, são ouvindo muito smooth jazz, né? E gosto muito disso. Não, isso eu Dá prazer, dá prazer, dá alegria, né? Gosto muito disso. E João? Eu gosto muito de andar de moto. Eu gostava de correr, né? Eu fui piloto, tudo. Hoje, como não dá mais para participar de campeonato, né? Nem de rally, Se contenta com as viagens, né? Vou até ali o litoral, volto e anda bem devagarzinho. Devagarinho, claro. devagarinho. Então, e tenho outros, né? Gosto de ler também, mas a moto faz parte do meu dia a dia e me ajuda muito também.
E assim, tem algum livro, algum filme que você diria assim, pô, isso aqui é muito bom. Nossa, tem Pode ser do assunto ou não, mas assim, vários. recomenda um assim que... Se Deus tiver outros planos. Olha, de quem que é? Charles Swindoll. Charles. Charles Swindoll. Muito bom, hein? É. Se Deus tiver os Não, ele tem só. Só a pergunta, o título do livro já nos provoca eu comecei, maravilhosamente. Eu falei, não, esse livro é brincadeira para mim. Porque eu lia e dava risada, porque estava mudando tudo, né? Então, é maravilhoso. E se Deus tiver outros planos? Muito bem. Eu tenho Recriados pela Graça, que é o livro atualmente que nós estamos estudando. Você mesmo. É do Bernardo Shaw, que é pastor da igreja chinesa. Eu ganhei esse livro. Pois Quem é. que deu? Não sei se foi o Gilson. Fui eu. Foi você. Eu tô aqui, me perdoe, porque eu tô aqui resgatando. É baseado no livro Foi de João. Efésios. Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Muito Obrigado, João, viu, pelo livro. Imagina. Muito bom o livro. Que bênção. Tô muito feliz da gente bater esse papo. Nossa, eu também. Eu espero que Deus nos dê condições de levar essa mensagem a tantas pessoas, né? E tem tanta certeza. coisa para falar, né? Que o tempo é pouco, mas é muito bom. Obrigado, viu? De Amém. coração. Imagina. Amém. João, Grilo, Obrigado, querido. louvado Obrigado, seja pastor. Deus pela vida de Amém. vocês, viu? Amém. Vocês são Amém. grandes Amém. instrumentos na mão de Deus. Amém, Tá? pastor. Um abraço. Obrigado. Obrigado por ter ficado até aqui, você que participou. Queria pedir assim, comente. Se algo destacou, ficou em destaque para você. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. Se você acha que esse assunto vai ajudar alguém, faz isso, compartilha. Manda nas redes sociais, para os seus amigos. Nos ajude a levar essa conversa para mais pessoas que talvez esteja realmente precisando ouvir o que nós conversamos aqui, tá bom? Também quero te dizer que esse é um projeto aqui que está na primeira fase dele. A gente precisa de patrocinadores. Tem várias pessoas envolvidas nesse trabalho, câmeras, equipamentos, que tem custo. Então, a gente tem convidado pessoas, profissionais, empresas, que, inclusive, se querem divulgar os seus produtos, se tornarem patrocinadores dos episódios, né? Uma forma de equilibrar aí as demandas e ajudar um ao outro a fazer o bem, fazer o que realmente importa. Então, se você pode, tem um QR Code aqui, você vai te dar acesso a um formulário, você preenche com algumas informações básicas, a nossa equipe entra em contato para ter aí o seu auxílio para nós, tá bom? Quero lembrar mais uma vez da Movi, que está patrocinando esse episódio. Nós mandamos um abraço para eles. Eles têm soluções muito especiais, estão fazendo com muito carinho, com muito zelo, atendendo pessoas que precisam de óculos, de lentes, né? Então procure-os, são parceiros de confiança aqui de todos nós, tá? Um abraço a você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.